Então, desce aí, por favor. Ai, deixa eu ver aqui. Rapidão. Tá, beleza. Então, eu vou fazer uma Ave Maria pra gente ter isso na Senhora como sempre, né? E aí a gente começa. Eu vou fazer um recap também, porque a nossa aula foi já tem um tempo, né? Desde a última aula, então vocês vão esquecer muita coisa. E também pra eu também pegar um fio da meada bom pra explicar pra vocês. Então, começando. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Tá, se liga. Ó, na nossa última aula, a gente parou no começo do Concílio de Calcedônia. Só que, por que o Concílio de Calcedônia acontece e do que ele vai tratar, né? O primeiro ponto é o seguinte: antes do Concílio de Calcedônia, teve um concílio. Só que esse concílio é considerado falso, né? Ele é conhecido como Latrocínio de Éfeso. O que acontece? Eutíquis, ele era um abade, um monge de Constantinopla. E ele pregava uma heresia monofisita, defendia que o Cristo ele tinha apenas a natureza divina. Cristo não tinha uma natureza humana, ele tinha apenas a natureza divina. E esse Eutíquis, ele era muito defendido pelo patriarca de Alexandria, o Dióscoro. E nesse concílio que teve, esse falso concílio, eles trouxeram de volta o Eutíquis, que já havia sido excomungado pela Sé Apostólica por Roma, trouxeram ele de volta à comunhão. Foi um concílio onde os delegatários de Roma não puderam falar, e o Papa Leão não pôde apresentar o seu tomo, né? Ele havia enviado uma carta ao concílio, na verdade uma carta a Flaviano, bispo de Constantinopla, onde ele explicaria a controvérsia cristológica e explicaria qual é a natureza de Cristo, como funciona isso, se o Cristo é humano, se ele é divino, se ele é divino e humano, se ele tem uma mistura de duas naturezas, né? E a gente já conhece, né, o bispo de Roma, o Papa Leão Magno, ele faz a sua epístola a Flaviano, o seu tomo a Flaviano, né, que depois fica conhecido como Tomo de Leão, onde ele vai fazer essa explicação da união hipostática, onde o Cristo, ele é uma pessoa com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Essas naturezas não se fundem, não existe uma homogeneidade, uma simbiose entre elas, elas são harmônicas, mas independentes. Então elas são separadas, mas harmônicas. Então ele vai propor ele vai propor não, ele vai, na verdade, é, é, é interessante como ele relata a sua própria epístola. Ele diz que já enviou uma carta da qual não haverá mais debate. Ou seja, o Papa ele se vê na posição de enviando uma carta ao Concílio, enviando uma explicação ao bispo de Constantinopla como é essa natureza cristológica. Ele se vê na posição de que ele a encerrou antes mesmo de ter concílio. Ele enviou essa carta ao bispo Flaviano. Essa carta depois pediram um concílio. Essa carta é para ser lida num concílio, entendeu? Mas a verdade é que o bispo de Roma, o Papa Leão Magno, ele já se enxerga como tendo ele mesmo encerrado a questão, antes de concílio, antes de qualquer coisa. Ou seja, fica clara aí uma força papal muito grande, da qual ele mesmo se entende nessa posição. Então, enfim, aí recapitulando isso, teve um concílio, nesse concílio falso, né, ele é conhecido como Latrocínio de Éfeso, porque o patriarca de Constantinopla, Flaviano, ele foi espancado no concílio. Ele até diz que tentou fugir, mas que cercaram ele e bateram nele, né? E ele vai morrer dias depois, depois desse espancamento, vítima dessa agressão, né? Enfim. Mas antes de morrer, ele envia cartas ao Papa Leão, né, explicando a controvérsia, a natureza da controvérsia ali, o que aconteceu nesse concílio e tal. E esse concílio vai ser declarado nulo pelo Papa Leão Magno. O que também demonstra, de novo, o poder papal, né? Muitos vão dizer que o concílio ecumênico está acima do Papa, está acima de todos os bispos. Mas o Papa Leão Magno não se enxergava nessa posição. Ele chegava na posição de decretar se um concílio ecumênico era ou não justo, era ou não falível. E nesse caso ele decretou como nulo esse concílio falso, né? Então aí a gente vai chegar nesse momento aqui agora, onde vai ter um novo concílio para fechar essa parada, ver o que, que vai ser feito com o patriarca de Alexandria, que defendeu o abade de Constantinopla, que defendia uma heresia, e o próprio, inclusive eu esqueci de comentar, e nesse concílio o próprio Dióscoro, patriarca de Alexandria, excomungou o Papa, e ele vai ser agora excomungado por isso por excomungar o Papa. Vai ser dito que isso era contra os cânones da igreja, excomungar o bispo de Roma. Enfim.
Então, aí depois disso aí tudo, o bispo Flaviano vai morrer e o bispo Anatólio vai sucedê-lo, né. Esse bispo Anatólio vai ser colocado no cargo de Constantinopla, sucedendo Flaviano com autorização do bispo de Roma, e isso é muito importante. E aí a gente vai chegar nesse momento, que antecede o concílio de Calcedônia, o quarto concílio ecumênico, né. Enfim, então todo mundo entendeu o recap? Ficou claro aí? Ficou de boa? Lembro tudo, lembro sim. Enfim, então, continuando aqui, aí tem essa carta aqui de Leão Magno, já pra gente pegar dela, né. Essa é uma carta do Leão Magno ao bispo Anatólio, né, Anatólio de Constantinopla, que agora está sentado na sede de Constantinopla, sucedendo Flaviano, São Flaviano. E aí ele coloca: Leão bispo para Anatório, colega bispo de Constantinopla. Para evitar a mancha do erro com a qual a impiedade nestoriana ou a loucura etiquiana abalaram alguns, nossos filhos Basílio e Jonas, presbíteros, demonstraram louvável cuidado com sua reputação, regozijando-se com a paz da verdadeira fé católica em meio a falsas doutrinas conflitantes. Empreendendo o trabalho de uma longa jornada, eles revelaram a convicção do seu coração diante da sé apostólica, condenando ambas as heresias mencionadas acima e aceitando, a respeito da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, somente o que aprendemos e ensinamos através da orientação do Espírito Santo. Por meio destes, amados irmãos, retornando aos seus com o nosso testemunho, enviamos os nossos escritos à vossa caridade, instando confiantes aqueles adornados com a comunhão da sé apostólica. Pode também alegrar-se com o apoio do seu favor em todas as coisas. Enfim, isso aqui é só pra gente ter o fio da meada aqui de onde a gente vai pegar. Ah, tá. Essa aqui é outra carta do Papa Leão Magno, mas ela não é importante. Pelo menos não pra esse, pelo menos não pra esse momento aqui do Concílio de Calcedônia. E aí, a partir disso aí, a gente vai ter agora o Concílio de Calcedônia, onde ele é um concílio verdadeiro, ele já é um concílio na intenção de ser verdadeiro, na intenção de ser ecumênico, na intenção de resolver esse problema do concílio anterior, que era um concílio falso. Eu vou até voltar aqui, ver se eu acho a carta de Flaviano, mas eu acho que não vai ter, não. Aqui, ó. Flaviano, ó, ele até explica, ó: "Quando comecei a apelar ao trono da sé apostólica de Pedro, príncipe dos apóstolos, e a toda o sagrado sínodo obediente à vossa santidade", então ele diz que o sínodo, ele era obediente à comunhão apostólica, né, à sé romana. Imediatamente um grupo de soldados me cercou e bloqueou o caminho quando tentei refugiar-me no altar. Portanto, suplico a vossa santidade que não permita que essas coisas sejam tratadas com indiferença, mas que vos levanteis antes de tudo em defesa da nossa fé ortodoxa, agora destruída por atos ilegais, e mais, emitam uma instrução autoritativa para que a mesma fé seja pregada em toda parte, pela Assembleia de um Sínodo unido dos padres, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Assim prevalecerão as leis dos padres e tudo que foi feito erroneamente será tornado nulo e sem efeito. Trazei cura a essas feridas horrendas. Então veja como o patriarca de Constantinopla, São Flaviano, enxerga a posição do concílio e a posição do papa, podendo ele mesmo declarar como nulo um concílio que foi feito. Tinha os patriarcas, o imperador promulgou o concílio e ele via como opção São Leão Magno tornar nulo o concílio e emitir uma instrução autoritativa, substituindo o concílio ecumênico. Então perceba, como São Flaviano, bispo de Constantinopla, enxergava a posição do Leão Magno, o bispo de Roma. Enfim, então voltando para onde a gente estava, cadê? Aqui. Então aí vai começar o concílio de Calcedônia, né? E aqui ele vai ter várias sessões e tal, mas eu peguei as que é mais importante no New Agement pra gente tratar a partir da visão ali da Sé Romana e dos outros bispos, né? E aí começa, ó. Pessachus, o reverendíssimo bispo e legado da Sé Apostólica, ele era um legado que foi enviado. O Papa ele nunca vai pessoalmente ao concílio, porque o Papa, apesar de ser o bispo supremo da Igreja e o patriarca do Ocidente, ele também é o bispo da cidade de Roma. Então ele não pode deixar a sua sé acéfala, mesmo que concomitantemente ele seja o bispo de toda a Igreja, né? Enfim. Então o bispo de Roma sempre envia legados aos concílios ecumênicos, né? Então, o primeiro dele aqui é o Pessachus, né? Levantou-se no meio com seus reverendíssimos colegas e disse: Recebemos instruções das mãos do abençoadíssimo e apostólico bispo da cidade romana, que é a cabeça de todas as igrejas. Lucêncio, o reverendíssimo bispo que ocupava o lugar da sé apostólica, disse que ele apresente a razão de seu julgamento, pois ele, Dióscoro, patriarca de Alexandria, que no concílio anterior havia restituído um herege e deposto o papa,
e agora responder pelos seus crimes, né, no concílio de Calcedônia. Pois ele, Dióscoro, se propôs a sentenciar alguém sobre quem não tinha jurisdição. Ou seja, o Dióscoro, ele quebrou um cânone que demonstra, é muito interessante, né? Ele quebra o cânone que é excomungar o bispo de Roma, a qual ele não tem jurisdição para o fazer. Então, é muito interessante que demonstra-se ao longo da história que o bispo de Roma tem sim poder para excomungar outros bispos. O contrário não é verdade. O bispo de Alexandria não pode depor o papa, mas o papa pode depor o bispo de Alexandria, como já aconteceu na história. Enfim. Se propôs a sentenciar alguém que. E detalhe, isso aqui está sendo dito tudo num concílio, tá? O concílio está acontecendo aqui e esses delegatários de Roma estão agora falando isso em meio aos demais patriarcas, né? Se propôs a sentenciar alguém sobre quem ele não tinha jurisdição e ousou realizar um sínodo sem autoridade da Sé Apostólica, algo que nunca aconteceu nem pode acontecer. Então, perceba a visão do Lucêncio, né, o delegatário de Roma, que está lá para expor a visão da Sé Romana dentro de um concílio. Ah, Aqui o Concílio de Calcedônia vai escrever uma carta ao Papa Leão, né? Sabendo que todo o sucesso das crianças, essa carta é muito interessante. Sabendo que todo o sucesso das crianças repercute aos pais, nós, portanto, pedimos a ti honrar a nossa decisão por seu consentimento, a decisão que foi decidida no Concílio de Calcedônia. E como nós concordamos com a cabeça em coisas nobres, por isso pode o chefe também cumprir o que é apropriado para as crianças. Então, perceba essa carta escrita pelo concílio, aos bispos do concílio, ao Papa Leão. Demonstra claramente ele como o pai, o chefe, a cabeça, e como e é interessante que ele fala, né, o sucesso das crianças, eles se colocam numa visão de menores, né, mas as quais estão, sujeitos a esse pai, que é o Leão Magno, né. Não só que na verdade é o Leão Magno, mas que é a igreja de Roma, né. Porque o Santíssimo Bem-aventurado Leão, arcebispo da grande e antiga Roma, através de nós e através destes presentes sacrossanto sínodo, junto com os 3 vezes bem-aventurado e glorioso Pedro, o apóstolo, que é a rocha e fundação da Igreja Católica e a fundação da fé ortodoxa. Mais uma parte das atas do concílio, né, na seção 3. Os juízes mais magníficos e gloriosos disseram: acrescente então a definição de acordo com o julgamento de nosso Santíssimo Pai Leão, que há duas naturezas em Cristo, unidas imutavelmente, inseparavelmente e inconfundivelmente. E portanto, tudo que foi. Aqui é algo. Aqui já eu preciso dar um disclaimer, né? Depois dessas sessões, contextualizar nas datas, claro, o Concílio de Calcedônia ele vai acontecer mais ou menos ali em 451, se eu não me engano. Vou até pegar aqui para ter certeza, mas eu acho que é isso mesmo, 451, ou seja, século V, né? É o quarto concílio ecumênico. Aqui, ó. Opa, perdão. Concílio de. Aqui, ó. É isso mesmo. O concílio de Calcedônia ele é 451 depois de Cristo, né? É o quarto concílio ecumênico. Vai ser a definição da hipóstase, né? Hipóstase não, perdão. A união hipostática, né? Que é a Cristo. É porque ele vai resolver uma controvérsia de natureza cristológica, né? Que é a parada das naturezas de Cristo, né? Se ele é humano, se ele é divino, como funcionam essas naturezas humanas e divinas, né? E o Papa Leão vai decretar, antes do concílio, o Papa Leão já decretou que Cristo tem duas naturezas separadas, é, harmônicas, separadas e harmônicas, e essa união delas é o que torna todo esse mistério da encarnação, entendeu? Ele vai depor também o patriarca Dióscoro, né, e tal. É isso aí. Enfim, continuando. Aí aqui agora vai ser proposto, dentro do concílio, de tudo que ele já resolveu, já excomungou o Dióscoro, já excomungou o Chico, já condenou a heresia dos dois, já condenou o miafisismo, já condenou o monofisismo, né? Ou seja, e é interessante dizer que dessa controvérsia vai surgir duas heresias. A primeira é Cristo ser somente divino, é o monofisismo, né? Ele é um ser que tem só a natureza divina, ele não abarca para si a natureza humana. A segunda heresia é o miafisismo, onde o patriarca Dióscoro e outros vão defender, e o outro de Antioquia, João de Antioquia, ele vai defender. Não, não, perdão. Não é João de Antioquia.
Enfim, mas outros vão defender são os coptas, né, os coptas, a Etiópia e tal, eles vão seguir mais por esse lado, o miafisismo, onde eles vão dizer que Cristo realmente, ele tem uma natureza humana e uma divina, só que essa natureza humana e divina ela é fundida, elas se fundem e se tornam uma natureza homogênea, então ele tem uma natureza a qual é a junção da natureza humana e divina, entendeu? É diferente do que é proposto pelo Concílio de Calcedônia, no qual ele tem duas naturezas separadas e harmônicas. Ficou claro? Deu para entender? Conjunta. Enfim, enquanto vocês digitam, eu vou continuando e depois eu leio a dúvida de vocês. É que tipo a relação do meu corpo com minha alma? É, pode ser que sim. Tipo, onde eles são separados, mas assim, é porque o corpo e a alma, eles não são harmônicos, né? Também tem esse problema. Porque mas é por conta da gente ter o pecado original e tal, tem essa mancha. Então o corpo e a alma, eles não são harmônicos, né? Enquanto a alma, ela busca o divino, ela tem o sentido dela é diferente do sentido físico, portanto eles acabam tendo conflito, né? Que a carne deseja uma coisa, a alma deseja outra. Ficou claro? Então, eles não são tão harmônicos assim, mas é que tipo, né? Poderia se dizer. Porque no caso dessa natureza, da natureza do Cristo, humana e divina, elas são harmônicas. Cristo não puxa uma natureza humana pecaminosa. Mas isso a gente vai investigar depois. Então, aqui agora, depois de já ter resolvido essa controvérsia, né? O concílio vai propor o 28º cânone, né? E nesse 28º cânone do Concílio de Calcedônia, ele vai dizer que o bispo de Constantinopla deve ser igual ao bispo de Roma, deve ter as mesmas prerrogativas, porque Constantinopla é a nova Roma. Os delegatários da Sé Romana vão abjetar contra esse cânone. E aí eles vão dizer: "E portanto, tudo que foi feito ontem, perdão, e portanto, tudo que ontem foi feito em prejuízo dos cânones, durante a nossa ausência, suplicamos a vossa alteza que mande rescindir, mas se não, que a nossa oposição seja registrada nas atas, e rogamos que nos seja claramente declarado, para que saibamos o que devemos relatar àquele bispo mais apostólico, que é governante de toda a igreja, Leão Magno, o Papa, a fim de que ele possa agir em relação à indignidade feita à sua sé e ao desprezo dos cânones." Então, perceba como é chocante para os delegatários da Sé Romana esse 28º cânone do concílio ecumênico, a qual decreta que o bispo de Constantinopla tenha prerrogativas iguais à Sé Apostólica. Eles vão objetar, vão achar absurdo, né? Passagem, o reverendíssimo bispo e representante leu. Então, Passagem vai dar o argumento dele por que esse cânone é absurdo. E olha o que ele diz. Cânon 6, os 318 Santos Padres. Aí ele começa: a Igreja Romana sempre teve a primazia. O cânone 6 dos 318 Padres é o sexto cânone do Concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico. E ele coloca: a Igreja Romana sempre teve a primazia, que o Egito, portanto, mantenha-se de tal modo que o bispo de Alexandria tenha autoridade sobre todos, pois também este é o costume em relação ao bispo de Roma. Assim também em Antioquia e nas outras províncias, que as igrejas das maiores cidades tenham a primazia. Então perceba como o Passácio está relatando aqui no concílio ecumênico e como ele entende o sexto concílio, perdão, o sexto cânone do primeiro concílio ecumênico, a qual decreta que o bispo de Roma sempre teve a primazia. E dizendo que a jurisdição que se tem no Egito é análogo à jurisdição que o bispo de Roma tem. Ou seja, que a jurisdição que o Egito tem na Líbia e tal, é uma jurisdição que o bispo de Roma já goza de ter também na Líbia e nas diversas províncias. É assim que Passácio está relatando isso num concílio ecumênico. Informamos ainda que decidimos outras coisas também para a boa gestão e estabilidade dos assuntos. Aqui é o que o Conselho de Calcedônia está decidindo, né? Se eu não me engano, essa aqui é uma carta enviada ao Leão Magno. E informamos ainda que decidimos outras coisas também, para a boa gestão e estabilidade das ações da Igreja, estando convencidos de que, de que a sua santidade irá aceitá-los e ratificá-los. Então perceba, o Concílio Ecumênico, que decidiu os cânones e aceitou aquela natureza cristológica definida por Leão, excomungou o Dióscoro, excomungou Eutíquis, ele está agora pedindo para que isso seja aceito, tudo que foi feito nesse concílio seja aceito e ratificado pelo bispo de Roma.
Ou seja, o concílio se bota sujeito ao bispo de Roma, o que demonstra, de novo, aquela autoridade papal, de que o papa está acima do concílio ecumênico, cara. Bom, isso é o que o próprio concílio está parecendo dizer, né? Ratificamos também o cânon dos 150, dos 150 Santos Padres, ou Concílio de Constantinopla, que se reuniram em Constantinopla no tempo do grande Teodósio, de santa memória, o qual determina que, depois de Vossa Santíssima e Apostólica Sé, a sé de Roma, a sé de Constantinopla tenha precedência, ocupando o segundo lugar. Pois estamos persuadidos de que, com vossa habitual solicitude para com os outros, vossa santidade muitas vezes estendeu também à igreja de Constantinopla aquele prestígio apostólico que vos pertence, em virtude de vossa grande generosidade em partilhar todos os vossos bens espirituais com vossos presentes, com vossos parentes na fé. Então perceba, o concílio de Calcedônia, o quarto concílio ecumênico, está agora pedindo para que seja aceito. Ó, ratificamos também o cânone dos 150 padres, ou seja, pedindo que isso também seja aceito por Leão Magno, aquele terceiro cânone do segundo concílio ecumênico, que diz que Constantinopla deve ocupar o segundo lugar. Então perceba, o concílio está primeiro ratificando uma decisão anterior, que Constantinopla tem o segundo lugar na Sé Apostólica, e que o concílio, e mais além, que ele tenha o segundo lugar e que tenha também iguais prerrogativas iguais a Roma, né? E é muito interessante como ele está pedindo para que isso seja aceito por Leão Magno. E aí a gente vai ver se ele vai aceitar ou não. Portanto, dignai-vos, Santíssimo e Bem-aventurado Pai, aceitar como sendo de vossa própria vontade e como contribuindo para o bom governo as coisas que resolvemos para a remoção de toda confusão e a confirmação da ordem eclesiástica. Pois os delegados de vossa santidade, os piedosíssimos bispos Passache e Lucêncio, e com eles o presbítero Bonifácio, de santa vida, procuraram com vigor resistir a essas decisões, desejando ardentemente que também esta boa obra tivesse início em vossa previsão, para que tanto o estabelecimento da boa ordem quanto da boa fé fossem atribuídos à vossa conta. Nós, porém, tendo em devida consideração os nossos devotíssimos e amantes de Cristo imperadores, que nisso se alegram, e o ilustre Senado, e por sim dizer toda a cidade imperial, julgamos oportuno aproveitar a reunião deste sínodo ecumênico para a ratificação da vossa honra e confirmarmos confiadamente essa decisão, como se tivesse sido iniciada por vós, como se fosse iniciada pelo Papa, com vosso habitual zelo pastoral, sabendo que todo o êxito dos filhos redunda em glória para o Pai. Então, cara, perceba como o concílio se coloca sujeito ao bispo de Roma. Isso é muito claro. Assim, suplicamos que honreis nossa decisão com vosso assentimento. Ou seja, aqui está pedindo que o Papa concorde com o que foi exclamado, né? E que, assim como nos submetemos ao chefe, nosso acordo sobre coisas honrosas, perdão, assim como nós submetemos ao nosso como nós submetemos ao chefe nosso acordo sobre coisas honrosas, também o chefe conceda aos filhos o que é conveniente. Então, de novo, perceba como o concílio ecumênico se coloca sujeito à autoridade suprema daquele bispo que está sentado em Roma, né? Bom, é assim que parece. O que é conveniente, pois assim serão devidamente honrados nossos piedosos imperadores, que ratificaram como lei o juízo de vossa santidade. E a sé de Constantinopla receberá sua recompensa por sempre ter demonstrado tal lealdade em assuntos de religião para convosco, e por ter se unido a vós com tanto zelo em plena concordância. E para que saibais que nada fizemos por favor ou por ódio, mas sendo guiados por vontade divina, damos a conhecer a vossa santidade todo o alcance de nossos procedimentos, a fim de fortalecer nossa posição e ratificar e confirmar o que fizemos. Então, é interessante isso, né, cara? Perceber como o concílio se coloca sujeito a essa autoridade apostólica do Papa. Como o concílio não está determinando independente do assentimento do bispo de Roma, mas, pelo contrário, pedindo a sua ratificação. Enfim. Vocês muitas vezes, esse aqui eu já coloquei, né? Que ele fala que estendeu muitas vezes o seu brilho também à igreja de Constantinopla, né? De quem você é o chefe, como cabeça para os membros, mostrando a sua boa vontade. E aqui, agora, aquela foi a carta do Concílio de Constantinopla, uma carta redigida do concílio para o Papa. E agora a gente vai ver uma carta do bispo de Constantinopla, Anatólio, ao Papa. Nossos imperadores mais piedosos e amados por Cristo, fervorosos em seu zelo pela piedade, procuraram arrancar todo o broto amargo para que não corrompesse,
criado para governar para defender a fé dos padres contra a tirania. Eles convocaram bispos de quase todas as terras sob o sol e para afirmar uma só voz a fé dos benditos e veneráveis padres, em harmonia com a carta de vossa autoridade apostólica, dissipando todas as novas heresias estrangeiras que feriram que feriam a compreensão da piedade, como todos os procedimentos devem chegar à vossa autoridade apostólica. Perceba como o bispo de Constantinopla está dizendo que todo o procedimento dentro da religião cristã deve chegar ao conhecimento do bispo de Roma. Enviamos nosso irmão mais amante de Deus e colega, bispo Luciano, e o diácono mais religioso Basílio, escrevendo novamente para confirmar que o nosso irmão amante de Deus e colega bispo Lucêncio, com seu piedoso presbítero Bonifácio, e o diácono mais religioso Marciano, partiram dessa cidade com documentos públicos detalhando os atos do sínodo ecumênico. Então, ele também está relatando ali o que foi feito no concílio ecumênico e demonstrando de novo que os delegatários de Roma não aceitaram, rejeitaram, abjetaram contra aquela proposição do Concílio Ecumênico. Como era apropriado que os documentos restantes essenciais para o seu conhecimento fossem enviados pelos nossos emissários, escolhemos o bispo mais religioso a ser mencionado, rico em piedade, sabedoria e simplicidade de fé, com o referido diácono para enviar a sua grande Roma por meio de suas cartas e testemunhos. Que eles retornem com alegria, trazendo uma resposta digna de vocês e de nós, celebrando o amor e a bondade que o cuidado paternal de vossa autoridade apostólica habitualmente estende à sé dessa cidade real. O Santo e Universal Sínodo, por meio de escrutínio diligente, identificou a fonte da tempestade contra a paz comum. Dióscoro, antigo bispo de Alexandria, caiu do sacerdócio, conforme detalhado nos registros claros do Concílio Ecumênico. Era imperativo remover esse malfeitor que enchia o mundo de tempestades e turbulências. Confiamos que a vossa autoridade apostólica apoiará essas medidas bem estabelecidas, dada a sua aversão inerente à corrupção. Após seu julgamento, foi essencial, já que o piedoso imperador convocou o sínodo para esse fim, que todas as mentes se unam na verdadeira fé da vossa autoridade apostólica. Então, perceba como os bispos, o concílio, enxergam a posição do Papa romano. Com orações e lágrimas auxiliadas pelos vossos mais amados emissários e protegidos pela Santíssima e Radiante Marte Eufêmia, dedicamo-nos inteiramente a esta obra salvífica, deixando de lado outros cuidados. Quando necessário, todos os santos bispos reunirem e emitindo definições de fé, unidos para esclarecer a confissão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, acho que eu vou pular essa aqui, porque senão vai ficar muito grande, mas tá aí para quem quiser ler depois, né? Beleza. Aqui, ó. À medida que todos os assuntos progrediam bem e terminavam em alegria, os bispos mais piedosos, Pachácio e Lucêncio, e o reverendo presbítero Bonifácio, embora muitas vezes informados por nós, desconhecendo a intenção de vossa autoridade apostólica em relação à Santíssima Igreja de Constantinopla, rejeitou este cânone sobre o privilégio de Constantinopla. Então, de novo, ficando claro que os bispos objetaram contra aquilo, aquilo era chocante para eles, causando tumulto e confusão, menosprezando esta sé e ferindo a mim e a Santíssima Igreja de Constantinopla. Então perceba que ele está pedindo para que o Papa Leão tome outra providência, né? Tenha outra opinião. Essas medidas foram estabelecidas pela vontade de nossos mais piedosos imperadores, com os mais magníficos e gloriosos juízes presentes no concílio, declarando o cânone do sínodo firme, esforçando-se sinceramente pela honra desta sé, a de Constantinopla. De muitos assuntos, anotamos alguns para evitar sobrecarregá-los ou cansar os seus ouvidos. Sempre antes e depois de sua chegada, defendemos o que diz respeito à sua glória e à devida honra, como Deus e os fatos testemunham, honrando-os com reverência e dons. O sínodo remeteu este decreto sobre o privilégio de Constantinopla à vossa autoridade apostólica, para aprovação e confirmação, e imploramos-lhes, Santíssimo, que o promulgue, pois a sede de Constantinopla mantém o teu trono apostólico com o seu pai, unindo-se a ti em harmonia preeminente. Então, cara, olha que interessante. O bispo de Constantinopla, em teoria, o segundo bispo da Sé, que está agora pretendendo ter prerrogativas iguais à de Roma, está implorando para que o Papa aceite esse decreto feito no Sínodo Ecumênico. Isso demonstra que, mesmo na visão deste bispo, o qual ele estaria supostamente gozando desses atributos,
ele mesmo se chegava na posição de estar sujeito à aceitação ou rejeição do Papa Romano. Se ele rejeitasse aquele decreto, independente de quantos bispos assinaram, se o imperador promulgou ou não, se está num concílio ecumênico ou não, ele é tido como réprobo dentro da igreja, né. Então, lendo de novo, ó, o sínodo remeteu este decreto sobre o privilégio de Constantinopla à vossa autoridade apostólica, para aprovação e confirmação, e imploramos-lhes que aprove. Então, ele está pedindo que o Papa Leão aprove isso. Ou seja, uma ideia de que o sínodo ecumênico determinou, pronto, acabou, não existe, cara. Não, isso não existe no primeiro milênio. Não dá para dizer que o concílio ecumênico está acima do Papa. Parece, na verdade, o contrário, parece que o Papa está acima do concílio ecumênico. Mesmo que todos os bispos reunidos definam uma coisa, se o bispo de Roma dizer outra, então parece que não, parece ser feito nulo, né? É, o Papa Leão, o bicho sofreu, ele tá em todas. Enfim, e tem também outra história do Papa Leão tendo que defender a sé de Roma contra a invasão dos bárbaros, né, do Áquila o Uno. Enfim, então, continuando, né? Percebam como é visível a autoridade apostólica do Papa. Então, quando os ortodoxos dizem que o concílio ecumênico está acima do Papa, cara, isso não parece ter muito lastro na realidade, sabe? Não parece ter muito lastro na história, nos primeiros concílios ecumênicos. Perceba o concílio de Éfeso, ele foi ainda mais nesse sentido, sabe? De estar sujeito, sim, à autoridade do bispo de Roma. Ou seja, um concílio ecumênico feito sem a autoridade do bispo de Roma, ou com o bispo de Roma claramente o reprovando, ele não tem força dentro da igreja. Essa parece a visão dos pais do primeiro milênio. Então, mesmo Anatólio, que era o bispo de Constantinopla, o qual estaria supostamente gozando desses privilégios a qual o sínodo está querendo, ele mesmo implora para que o bispo de Roma aceite. Porque ele sabe que se o bispo de Roma não aceitar, it's over. Tem que fazer. Vai ser decretado como nulo dentro da igreja. Ah, continuando, como considera válido todos os atos eclesiásticos benéficos corretamente realizados no Sínodo Santíssimo Universal? Enviamos esse decreto sobre o privilégio de Constantinopla à vossa autoridade apostólica, para saber como, através das vossas orações e sabedoria divina, tudo foi realizado. Rezamos sinceramente para que cada proposição receba uma resposta adequada, pois o bispo Luciano, mais amante de Deus, presente no Santo Concílio e trabalhando zelosamente pela fé, escolhido para representar nossa devoção a você, transmite tudo, um homem perfeito e amigo de longa data dos nossos imperadores mais piedosos e amantes de Cristo. Que a tua bondade o envie de volta para nós alegre. E perdão, eu e aqueles que estão comigo com toda a fraternidade, saudamos a vossa beatitude em Cristo, que você esteja preservado no Senhor, orando por nós, Pai, amado e abençoado. É que eu botei a fonte, né? Aí aqui agora vamos ver agora a resposta do Papa Leão frente a isso tudo. A carta do concílio, os delegatários de Roma voltaram a Roma e vão dizer o que aconteceu. O concílio está mandando uma carta para o Papa dizendo o que aconteceu. O bispo de Constantinopla Anatório está mandando uma carta ao Papa pedindo a aprovação dos decretos feitos pelo concílio e explicando também o que aconteceu. Então perceba como tudo converge a esta sé, né? A este bispo. E agora a gente vai ver como ele reage em cima disso aqui tudo, né? Então vamos lá. Deixa eu ver. Aqui, ó. A primeira carta é a Imperatriz Pulquéria, né? A Santa Pulquéria, né? A Imperatriz Augusta, que vai tornar esse concílio ecumênico, que vai dar forças ao Bispo Leão para que ele promulgue um concílio, ele dirige o concílio, ele tem a presidência sobre o concílio, ele tem toda essa autoridade sendo feita, né? Enfim. E aqui ele vai se alegrar com a vitória plena da fé que beneficia tanto os caídos quanto os firmes, né? Então ele vai fazer. Eu não vou ler essa carta inteira, né? Porque ela eu tô mais aqui para defender a posição da Cátedra de Pedro, né? A posição da cadeira romana. Mas para quem quiser ler, vai estar aí, né? Enfim. Leão afirma que os cânones de Nicéia são suficientes para manter a paz. Então isso é interessante que, de novo, vendo como o Concílio de Nicéia, o sexto o cânone dele, ele é colocado, né? Então ele colocou. Nosso irmão e coepiscopo Anatório, pouco considerando como obteve o episcopado de Constantinopla, graças ao favor de vossa piedade e ao meu assentimento, não se contentou com o que recebeu, mas inflamado além da medida de sua honra buscou desejos desmedidos.
Ele julgou que o acordo forçado de alguns, apresentado como assinaturas, poderia favorecer sua ambição intemperante. Embora meus irmãos e coepiscopos, agindo em meu lugar, se opuseram fiel e louvadamente para resguardar os cânones dos padres, nada pode ser acrescentado contra os decretos paternos estabelecidos há muito tempo em Nicéia, com autoridade espiritual, de modo que qualquer decreto contrário não os corrompe, mas diminui quem o emite. Então, o Papa Leão está defendendo o sexto cânone do Concílio de Nicéia, dizendo que este cânone é suficiente. Por que ele é suficiente? Porque ele dá, claro, os privilégios às sés, né? E principalmente diz que a sede de Roma tem jurisdição universal na igreja, certo? Se todos os pontífices os preservarem inviolados como convém, a paz e a concórdia firme reinarão em todas as igrejas, sem disputas sobre medidas de honra, sem conflitos sobre ordenações, sem ambiguidades quanto aos privilégios, sem contendas sobre usurpar os direitos de outrem. Com a lei da caridade, em igualdade será mantida uma ordem razoável de méritos e deveres, e verdadeiramente grande será aquele que rejeitar. E verdadeiramente grande será aquele que rejeitar toda ambição, conforme o Senhor diz: quem quiser ser o maior entre vós, seja o mais servo. Mas o bispo de Constantinopla busca mais do que já alcançou, o que o satisfará se não lhe bastam a magnificência e a fama de tão grande cidade. Então, de novo, Leão Magno está afirmando que o cânone do Concílio de Nicéia ele já é suficiente e que se ele for seguido, não haverá brigas por sucessões, brigas por privilégios e etc. Né? Que é verdade. Então, o Leão vai exortar Anatólio a ser mais humilde, como era o bispo antecessor São Flaviano, que santa memória. E ele vai dizer que o Anatólio, querendo ser o segundo dentro do Sé, né, o segundo lugar, ele está, na verdade, usurpando o que não é seu. Porque esse segundo lugar pertence ao bispo de Alexandria. Né? Então, o que a gente sabe? Até o presente momento, a igreja, ela funciona em sés, né, que seriam, vamos botar assim, são as protagonistas da história cristã. São a sés de apostólica com autoridade apostólica. A sé de primeiro lugar, a sé de Roma, com jurisdição em toda a igreja, sendo ela a maior de todas, a primaz. A sé de Alexandria, em segundo lugar, a cátedra do bem-aventurado Marcos. Em terceiro lugar, a igreja de Antioquia, a antiga sé do grande apóstolo São Pedro. E em quarto lugar, a sé de Jerusalém, né, onde reinou o apóstolo Tiago, né, e onde nosso Senhor Jesus Cristo viveu. Enfim, até então, até o presente momento, essa é a ordem natural, né? E o bispo de Constantinopla está pedindo que agora ele seja o ocupante do segundo lugar e que isso seja ratificado por Leão, o que o Leão não está querendo fazer. Enfim. E aí que ele vai falar pra Pulquéria. Tomara que a SEC São Paulo seja. E aqui ele vai falar pra Pulquéria, agora, né? Ela dá uma refreada nessas atitudes de Anatólio, né? E ele coloca, ó. Pela autoridade do apóstolo Pedro, declaro nulo todos os acordos de bispos que desafiam os cânones de Nicéia, e com a piedade de vossa fé, unida à minha, anulos por decreto universal. Olha a fala do bispo de Roma. Ele não se vê como mais um bispo. Ele não se vê como mais um bispo dando a sua opinião. Ele se vê como juiz supremo dessas coisas, dentro da igreja. E está decretando como nulo todos os dogmas que desafiam o Concílio de Nicéia. Então, está decretando nulo que Anatólio ocupe, o patriarca de Constantinopla, a igreja de Constantinopla, ocupe o segundo lugar. Né? E que é mais além que ela tenha prerrogativas iguais a ser apostólica. Né? Enfim, em todas as matérias eclesiásticas, sustento as leis estabelecidas pelo Espírito Santo por meio dos 318 bispos em Nicéia, para a observância pacífica de todos os bispos. Nenhum decreto contrário, ainda que emitido por muitos, possui autoridade alguma. Enfim, e essa é a carta à Imperatriz Pulquéria. E aqui nessa carta, né, a carta 106, é muito interessante. Olha o que ele diz. E assim, após o início não irrepreensível de vossa ordenação, após a consagração do bispo de Antioquia, que reivindicaste para vós mesmo, contrariando os regulamentos dos cânones, lamento, amado, que tenhais caído nisso também, que procurais derrubar as constituições sacrossantas do cânon de Nicéia,
como se esta oportunidade se tivesse oferecido expressamente a vós, para que a Sé de Alexandria perdesse o privilégio do segundo lugar, e a igreja de Antioquia abdicasse do seu direito à terceira dignidade, a fim de que, quando estes lugares estivessem sujeitos à vossa jurisdição, todos os bispos metropolitanos fossem privados da sua devida honra. Pois o teu intento não é de modo algum apoiado pelo assentimento por escrito de certos bispos dado como alegas há 60 anos. Então o que que ele está dizendo? Ele está dizendo que os bispos que se reuniram em Constantinopla, ou seja, há 60 anos atrás, não dava essa força para que o bispo de Constantinopla simplesmente arrogasse agora ser ele a segunda sé. Ou seja, está demonstrando que, apesar do terceiro cânone do Concílio Ecumênico ter colocado isso, isso foi negado pelo bispo anterior, que na época era o Damaso, né? E agora está sendo de novo negado por Leão. Enfim. E que nunca foi trazido ao conhecimento da sé apostólica pelos seus predecessores. Ou seja, o que ele está dizendo? Que este cânone nunca foi levado ao bispo de Roma, nunca foi levado ao bispo de Roma pelos predecessores da sé de Constantinopla. Né? Ou seja, e por que não foi? Porque ele já havia sido negado. Essa é a grande verdade. E este acordo, que desde o seu início estava condenado ao fracasso e a muitos já fracassou, tu agora desejas sustentar por meio de que. Essa carta é a carta ao Anatório, tá? Tu agora desejas sustentar por meio de que são tardios e inúteis, a saber, extraindo dos teus irmãos uma aparência de consentimento que a modéstia deles, pela própria fadiga, concedeu em seu próprio prejuízo. Os direitos dos primados provinciais não podem ser derrubados, nem os bispos metropolitanos podem ser privados de privilégio baseado na antiguidade. A sé de Alexandria não pode perder nada daquela dignidade que mereceu através de São Marcos o Evangelista, o discípulo do bem-aventurado Pedro. Nem o esplendor de uma tão grande igreja pode ser obscurecido pelas nuvens de outrem, uma vez que Dióscoro caiu pela sua persistência na impiedade. A igreja de Antioquia também, na qual primeiro pela pregação do bem-aventurado apóstolo Pedro surgiu o nome cristão, deve permanecer na posição que lhe foi atribuída pelos padres, e sendo colocada em terceiro lugar, nunca deve ser rebaixada dela. Então, ah, perceba, né, a autoridade do bispo de Roma, onde ele está colocando que a sé de Constantinopla, até então, cara, ela não goza de ser a segunda sé, muito menos de ser igual a Roma. Ela não goza disso. Isso fica bem claro. Deixa eu só ler os comentários de vocês. Isso me lembra aquela passagem dos apóstolos brigando, querendo sentar ao lado direito de Jesus. Sim, né? Enfim. Pois foi por este motivo que nossos irmãos enviados pela Sé Apostólica, que presidiram em nosso lugar ao sino com louvável firmeza, resistiram às suas tentativas ilegais, protestando abertamente contra a introdução de qualquer inovação condenável contrário aos decretos do Concílio de Nicéia. Pois qualquer coisa que não esteja de acordo com as suas regras e constituições nunca poderá obter o consentimento da Sé Apostólica. Mas quão grande deve ser a diligência com que esta regra é mantida. Você deduzirá das cópias da carta que enviamos ao bispo de Constantinopla, restringindo sua cobiça, e ordenarás que chegue ao conhecimento de todos os nossos irmãos e co-sacerdotes. Olha essa carta aqui, essa carta é muito boa. Que a cidade de Constantinopla tenha como desejamos sua alta patente, e sobre a proteção da mão direita de Deus por muito tempo, e sobre a proteção da mão direita de Deus, por muito tempo desfrutar do domínio de sua clemência. No entanto, as coisas seculares estão em uma base diferente das coisas divinas, e não pode haver construção certa, exceto naquela rocha que o Senhor lançou para o fundamento. Aquele que cobiça o que não lhe é devido, perde o que é seu. Que seja suficiente para Anatólio, que com a ajuda de sua piedade e por meu favor e aprovação, ele tenha obtido o bispado de uma cidade tão grande. Não despreze uma cidade que é real, embora não possa torná-la uma sé apostólica, pois é um encargo confiado a mim e tende a minha condenação se as regras sancionadas pelos padres e elaboradas sob a orientação do Espírito Santo de Deus, no sínodo de Nicéia para o governo de toda a igreja, forem violados com minha conveniência, que Deus me livre. E se os desejos de um único irmão têm mais peso para mim do que o bem comum de toda a casa do Senhor. Então, cara, perceba de novo o Papa negando esse status de segunda sé ao bispo de Constantinopla. E aí, beleza. Como é que o Anatólio vai reagir a isso, né? Ah, tem essa outra carta aqui. Ela não tem muito a ver, né? Ela é outra. Ela tá com outro contexto, né? Mas ela também é muito bonita, né? E perceba o que São Leão fala.
A ordem da verdade permanece. O bem-aventurado Pedro, mon man mantando esse aqui tá errado, esse aqui tá traduzido errado. Mantendo a força da rocha, não abandona o leme da igreja. O que quer que eu faça corretamente é obra dele, cujo poder vive em sua sé. Na pessoa da minha humildade, ele é visto, ele é honrado, em quem permanece o cuidado de todos os pastores e das ovelhas sobre seus cuidados. Seu poder não falha, mesmo em um herdeiro indigno. Então, perceba como o poder de São Pedro não falha mesmo nos mais vis dos homens, pois não se trata da virtude dos homens, mas do poder estabelecido pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que estabeleceu a sua igreja infalível, suprema, na pessoa de São Pedro, e qual agora os seus sucessores aguarda com muito amor, né? Enfim, essa aqui é uma carta do Imperador Marciano, né? E ele tá de novo confirmando, e inclusive esse imperador é santo, o Augusto, né? E ele tá de novo confirmando o poder de São Leão Magno, né? Então eu vou ler ela aqui rapidamente, né? Dando uma resumida. Segundo a opinião perversa e depravação de Eutíquio, se vossa beatitude confirmou o decreto do sínodo, assim que a vossa piedade se digna enviar cartas deixando claro a todas as igrejas e povos que os atos do santo sínodo são considerados válidos por vossa beatitude, de fato, como convém aos bispos da sé apostólica, vossa santidade garantiu excelentemente a guardar os cânones eclesiásticos, que nenhum costume antigo ou ordem estabelecida inviolavelmente observada até agora fosse alterado. Então, olha como o imperador está colocando, está enxergando a posição do bispo de Roma. Como ele, primeiro, o concílio tendo sido verdadeiro porque o Papa concordou com ele, e segundo que aquela sé, como nunca tendo transgredido e nem permitido alguém transgredir os cânones ecumênicos, né? O que é... Eita! Enquanto alguns fizeram devido às cartas de vossa beatitude, outros podem informar claramente vossa santidade. Não nos opusemos a eles, pois vossa caridade em Deus ainda não afirmou que o sínodo de Calcedônia, com todos eles concordando, defendeu a fé católica e verdadeira ortodoxa. Portanto, que vossa venerável dignidade emita rapidamente um decreto, mostrando claramente sua confirmação do sínodo de Calcedônia, para que aqueles que buscam caminhos errantes não suspeitem do julgamento de vossa santidade. Então, cara, mesmo o concílio de Calcedônia, claramente ecumênico, claramente infalível, ele também está sujeito à autorização do bispo de Roma. Entendeu? É assim que o imperador está enxergando. Então, mesmo esse concílio que goza de diversos critérios, né, de verdade, de justiça, ele mesmo tem que ser também ratificado pelo bispo de Roma. Então, não, cara, não existe essa visão, ela não tem muito laço na história, a visão de que o concílio ecumênico está acima do bispo de Roma. Na verdade, de todos os concílios que a gente chegou, eles estão plenamente sujeitos ao bispo de Roma, né? Mesmo parecendo ecumênico ou não, mesmo parecendo justo ou não, e etc., eles estão sempre sujeitos ao bispo de Roma e do julgamento do mesmo. E aí, beleza. Depois daquelas cartas de Leão, como é que Anatólio vai reagir, né? Isso aqui é muito interessante. Como Anatólio vai reagir? Ora, Anatólio, que deseja ser o segundo lugar das Sés Apostólicas, e o bispo igual ao bispo de Roma, como ele vai reagir à anulação do bispo de Roma a esses cânones, né? E aqui a gente vai ler a carta dele. Anatólio, bispo de Constantinopla, ao mais santo e bem-aventurado bispo Papa Leão, saudações no Senhor. Anseio receber suas palavras com mais frequência, para que, obedecendo-as, possa cumprir o que parece agradável ao seu mais perfeito julgamento em todos os aspectos. Longe de mim se opor a qualquer comando que você possa enviar em suas cartas. De fato, nosso príncipe mais piedoso e cristão, que governa todos os assuntos humanos com sábia providência e se destaca nas virtudes divinas, combinando-nos com zelo incessante pela piedade, governa a humanidade de uma maneira que direciona para uma maior devoção a Deus. Quando ele leu as cartas de sua bem-aventurança para mim, eu imediatamente realizei o que elas continham, sabendo que era a sua vontade, instigada tanto pelo benefício da paz comum, quanto pelo que era apropriado. Então, perceba como o bispo de Constantinopla se coloca plenamente sujeito ao bispo de Roma, obediente a ele. Deixe sua bem-aventurança ter certeza de que não há culpa em mim. Culpa pelo quê? Pela violação dos cânones, né? E pela avareza, suposta avareza, de desejar ser igual a Roma e segundo na honra das sés episcopais, né?
Desde sua bem-aventurança eu tenho certeza de que não há culpa em mim, um homem que sempre amou o lazer e a tranquilidade, mantendo-me na humildade. Em vez disso, foi o clero mais reverendo da igreja de Constantinopla. Então ele está dizendo que foi o clero que queria isso, não ele mesmo. Em vez disso, foi o clero mais reverendo da igreja de Constantinopla, que perseguiu este assunto, juntamente com os sacerdotes mais religiosos dessas regiões que estavam de acordo e apoiaram um ao outro. A força total dos atos e sua confirmação foi reservada inteiramente para a autoridade e sua bem-aventurança. Assim que a vossa santidade reconheça isso como firmemente estabelecido. Nada neste caso foi feito por mim, que sempre creu que devo evitar toda levianidade e o desejo de procurar o que pertence aos outros. Tanto eu como o meu povo saudamos calorosamente toda a fraternidade em Cristo, que é com a vossa santidade. Então perceba que Anatório está se desculpando e dizendo que ele não teve culpa, isso não tem a ver com ele, que na verdade ele ama a tranquilidade e nunca quis a avareza. E na verdade ele diz que foi o clero que perseguiu esse assunto e que ele mesmo está obediente ao bispo de Roma, né? Ele até fala: "Longe de mim decretar qualquer coisa contra a sua santidade", né? Então, cara, é visível que mesmo a igreja de Constantinopla, em teoria, supostamente a segunda sé, até então não é, né? Ela mesma se vê sujeita ao bispo de Roma. Ah, e eu até esqueci de comentar com vocês, né? Isso é tão importante, a definição do Papa Leão no Concílio de Calcedônia, que quando o Papa Leão ele é lido o seu tomo, né, explicando a natureza cristológica, todos os bispos no concílio exclamam: Pedro falou pela boca de Leão. Isso é muito forte, cara. Acho que é Petrus locuta Leonem, se é assim em latim. Enfim, é belíssimo. Aquele cuidado que foi confiado a nós pelo Senhor das ovelhas, essa aqui é uma carta do Papa Leão ao Concílio de Calcedônia, né? Aquele cuidado que foi confiado a nós pelo Senhor das ovelhas, o pastor dos pastores, é exercido universalmente, e não apenas sobre aqueles que vivem na Itália, mas sobre todas as igrejas, pois toda a igreja deve crescer em um edifício único sobre a pedra sólida de Pedro. Então, de novo, o Papa está dizendo ao concílio ecumênico, ele não está dizendo a um bispo ou outro, ou aos bispos no Ocidente, mas a um concílio ecumênico, que a autoridade petrina é universal, não apenas aos bispos que estão na Itália, mas a todos do mundo, né? Agora, um outro sermão, né, dele, é, embora todos os apóstolos seja dado igual poder, é concedido a Pedro o primado entre eles, para que, de Roma, onde ele reina em sua cátedra, todos saibam que estamos no serviço de todos os fiéis, pois a sé de Pedro não pertence apenas a uma cidade, mas à Igreja Universal. Outra aqui, ó. Mas eu rezei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos, né? Essas são as palavras de Cristo ao bem-aventurado Pedro. O perigo da tentação ao medo era comum a todos os apóstolos, e todos tinham igual necessidade de proteção divina, pois o diabo desejava derrubá-los a todos e fazê-los cair. No entanto, o Senhor mostra um cuidado especial por Pedro e reza particularmente pela fé de Pedro, como se a situação futura fosse mais segura para os outros se o espírito do líder permanecesse invencido. Assim, em Pedro, a coragem de todos é fortalecida e a ajuda da graça divina é disposta de tal modo que a força que chega a Pedro por meio de Cristo seja por meio de Pedro transmitida aos apóstolos. Então, cara, isso aqui não precisa nem falar, nem explicar muita coisa. É belíssimo, é o primado petrino. Ah, Por isso nós glori nó pe perdão, por isso nos gloriamos no Senhor, dizendo com o profeta: "Nosso auxílio está no monte do Senhor, que fez o céu e a terra". Eu vou pular um pouquinho. Pelo assentimento irrevogável de toda irmandade, aquilo que ele já havia estabelecido através de nosso ministério, para mostrar que aquilo que fora primeiro formulado pela sé principal da cristandade e depois recebido pelo julgamento de todo mundo cristão, havia verdadeiramente procedido dele, para que nisso também os membros estejam unidos à cabeça. Aqui Leão entende que Deus já havia estabelecido a verdade na formulação da sé apostólica e o concílio apenas corroborou com isso. É o que eu já havia dito antes, né? Leão, quando ele envia o seu tomo, ele não está enviando o seu tomo ao concílio para que o concílio leia, entenda e veja se aquilo está correto. Ele está enviando aquilo como um concílio de forma dogmática para o concílio o aceite e entenda. Entende?
Então o Leão o Papa Leão não colocou o seu tomo, ao que dá a entender, né, cara. O Papa Leão não tá colocando o seu tomo ao seu decreto como sujeito a como é que eu posso dizer? Não tá colocando ele no crivo do concílio, mas pelo contrário, tá colocando para que ele seja aceito necessariamente pelo concílio. Olha as palavras que ele coloca, ó. Hã, pelo assentimento irrevogável sobre a cristandade que ele já havia estabelecido através de nosso ministério. Ou seja, Deus já havia dado a promulgação, que é aquela parada da união hipostática, né. Deus já havia dado isso através da sé apostólica. O concílio não estava vendo se aquilo passava pelo seu crivo, se estava correto ou não. Muito pelo contrário, o concílio estava reunido para assentir necessariamente aquilo que foi decretado pelo Papa Leão Magno, né. Enfim. E ele até coloca: "Para que nisso os membros estejam unidos à cabeça". A gente já tá encerrando, né. Deixa eu ver se esse aqui precisa ler. Essa aqui é mais do mesmo, né. Quem quiser ler vai estar aí, claro. A fonte também, né. Beleza. Então, é isso. Aí eu vou fazer um rápido mapeamento aqui pra gente entender, e a gente vai ver como é que vai continuar essa visão agora após o Concílio Ecumênico de Calcedônia, né. E a nossa próxima aula podem partir daí. Então, ó, após o Concílio de Calcedônia, algumas sés não aceitaram, sendo elas Alexandria e Antioquia. Então, o Dióscoro, né, o patriarca de Antioquia, perdão, o patriarca de Alexandria foi deposto, né, e o patriarca de Antioquia estava fechadão com ele, e ele também foi deposto, né. Enfim, em Antioquia, os Oxis da Calcedônia assassinaram o patriarca calcedoniano Estevão. Então perceba, agora que os patriarcas foram depostos, os patriarcas que não eram calcedonianos, que não estavam fechados com esse concílio ecumênico, eles foram depostos. E as igrejas dele agora seriam sucedidas por bispos que concordam com o concílio, claramente, né. Só que agora isso vai gerar cismas internos. Igrejas que não concordam com o que foi promulgado em Calcedônia. E principalmente as igrejas miafisitas, né. Então, em Antioquia, os Oxis da Calcedônia assassinaram o patriarca calcedoniano Estevão, em uma de suas próprias igrejas, pelo método horrível de perfurá-lo de lado a lado com canetas de junco, e prosseguiram instalando um sucessor que corroborava com a sua causa. Em Alexandria, o sucessor calcedoniano de Dióscoro, o que foi, né, deposto, São Protério, foi igualmente assassinado e substituído por alguém alinhado ao partido miafisita. O imperador via dificuldade de aplicar o seu poder, visto que as igrejas cismadas o viam como heterodoxo. Enfim. Então perceba, devido a esse concílio, né, algumas igrejas não vão aceitar, vão ter os seus patriarcas sendo depostos, ou melhor, alguns patriarcas não vão aceitar, vão ter esses mesmos patriarcas sendo depostos, né, vão perder, vão cair do sacerdócio e vão ser sucedidos por bispos que concordam. Porém, partidários das heresias miafisitas não vão concordar com isso e vão atacar esses bispos calcedonianos que estão sentados na cátedra, tentando, na intenção de colocar os bispos fechados com o miafisismo, né? Beleza? Todo mundo entendeu? E aqui vai ser, e a nossa próxima aula vai constar daqui, com cismas e tal. E a gente vai investigar mais ainda a Igreja de Roma agindo, né? Enfim. Ficou claro? Deu para entender o Concílio de Calcedônia, a promulgação da união hipostática, que é um dogma de fé hoje para nós?